Conforme eu havia prometido na última live, que tem o título geral de Partilhando Passos, eu vou iniciar uma série de lives sobre cada passo. Talvez eu tenha que trabalhar um passo em 2 ou mais lives, por o assunto ser tão extenso, tão rico, que não pode não caber numa live só, mas vamos lá, dentro do tempo de 20 minutos que eu tenho para fazer essa gravação, eu vou trabalhar aqui a live Partilhando Passos, passo 1. Eu vou usar para isso um livro dos Narcóticos Anônimos, um livro fenomenal, chamado Guia para Trabalhar os Passos. Isso aqui vai aparecer de ponta cabeça. E esse guia, ele é composto de perguntas para cada passo. Esse primeiro passo, que é o assunto em foco aqui, nesse momento, ele tem 69 perguntas. Então eu vou trabalhar algumas delas, claro, né? Eu vou tentar falar um pouco, pensar um pouco junto com vocês, algumas perguntas, porque seguramente não dá para trabalhar uma por uma. Eu vou fazer alguns comentários que julgo úteis para a construção do conhecimento. Quando uma pessoa para de usar drogas, ela se rende, não quer mais parar, vai sobrar com ela a doença. A doença não é o uso de drogas. Tanto é que na primeira narrativa do primeiro passo da doença da adicção, textualmente está escrito o seguinte: o que nos faz adictos é a doença da adicção, não são as drogas e nem o nosso comportamento. Existe alguma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o uso de drogas. Essa mesma coisa nos torna propensos à obsessão e à compulsão em outras áreas da vida. Quando podemos dizer que nossa doença está ativa, quando caímos na armadilha das rotinas obsessivas e compulsivas, egocêntricas, ciclo vicioso que não nos leva a lugar nenhum, a não ser a decadência física, mental e espiritual. Então a doença básica, a natureza da doença, ela é exatamente a obsessão, a compulsão. E à medida em que se para de usar drogas por necessidade de sobrevida, outras compulsões, obsessões por outras coisas vão continuar tomando conta da vida daquele que parou e transformando, ainda mesmo limpo, a vida num inferno particular. Muitas pessoas podem até se negarem a falar sobre outras obsessões, porque há obsessões, por exemplo, no plano da sexualidade, que são muitas vezes muito pesadas, difíceis, obsessões que estão apenas e tão somente no pensamento, na cabeça, obsessões, enfim, não só pela sexualidade, como por N outras coisas que vão impedir que aquele sujeito, uma vez limpo de álcool e outras drogas, ele vai continuar num nível de sofrimento muito grande. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu tenho meu queridíssimo amigo Rogério. O Rogério, ele me cobra, né, que eu falo para homens, que eu falo mais para adictos, assim, masculino, né, no gênero masculino. Mas não, né, quando eu me refiro, quando eu falo da adicção, em toda a minha
a minha fala compreende todos os adictos, sejam homens ou mulheres, independente. Eu nunca pensei nisso. Me desculpa aí, Rogério, de levar essa interpretação, que não é a minha intenção, tá? Então, eu queria aqui questionar rapidamente algumas perguntas. Eu queria também dizer, antes disso, e que dezenas e dezenas de vezes, talvez até mais de 100 ou 200 ou 300 vezes, acredito que mais que isso, eu me sentei com amigos dependentes que estão em recuperação ou buscando-a, e recebi esses passos, e recebi esse primeiro passo, ouvi-os responder à sua maneira, com a sua interpretação pessoal, particular, essas perguntas. Uns até bastante constrangidos, porque é um assunto que não é falado, né? São coisas extremamente pessoais, eu não digo vergonhosas nem nada, mas coisas pessoais, porque na realidade, um adicto ainda na doença, ele constrói uma vida falsa e real, né? E quando ele se senta para partilhar, é um momento fantástico de humildade e de apresentação da sua realidade verdadeira. O que a doença da adicção representa para mim? A maneira com que a pessoa vai olhar e vai pensar sobre a doença da adicção, se é que ela ainda já possa estar acreditando que ele não é portador de uma doença, mas o que a doença representa? Nessa pergunta, o ouvinte, ele vai perceber a fragilidade da pessoa ou a certeza, a rendição real, porque quando não há uma rendição real, quando tudo ainda é meio superficial, a pessoa pode olhar a doença, ela está baseada no olhar da doença falso, olhando a adicção não como uma doença, olhando como um vício, um costume que ele teve durante anos, uma curiosidade que o levou a usar drogas, e ficar preso nelas alguns anos, e essa balela toda. Essa pergunta leva aquele que responde, o entrevistado, a pensar num assunto com a seriedade com a qual nunca pensou. O que a doença da adicção representa para mim? Porra, primeiramente, é uma doença, cara. É uma doença. Sim, é uma doença. E é uma doença tanto quanto ou maior do que o próprio câncer maligno. Porque ela mata prematuramente uma grande parte daqueles que insistem em levar teimosamente durante os anos o seu uso de drogas, a sua dependência física, mental, espiritual da substância. Enquanto não mata, vai impedindo que haja uma vida plena. Então, o que a doença da adicção representa para mim é fundamental para revelar dentro daquele ser o que ele está apoiado em quê? Durante anos, ele se apoiou numa mentira que ele se contou, não acreditando que era doença, repudiando veementemente a possibilidade de ser um ser doente, se defendeu, xingou, se bateu, manipulou, internou várias vezes, não aceitou ajuda, e quando ele entende que é uma doença, o que ele é portador, aquilo que está nele, ele cria a possibilidade real de entrar num processo de recuperação. Essa pergunta é fantástica. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, quando uma pessoa vai responder essas perguntas, ela fica com o eco das respostas dentro dela e fermentando as ideias, pensando de uma maneira primeira e que nunca foi feita sobre assuntos que são fundamentais para poder destruir a natureza da doença a ponto de que ela
não se manifeste mais em compulsão e obsessão, arrefecendo esse poder de destruição da qualidade de vida diária. A outra pergunta também que é fundamental, a minha doença está ativa ultimamente? De que forma? Está se perguntando isso para alguém que não está usando droga, que está trabalhando o primeiro passo. E aí a pessoa vai olhar e falar, caramba, eu tô obcecado por outras coisas que me tomam o tempo, que já não são mais usar substância, beber ou usar outras drogas, né? Como me comporto quando estou obcecado por alguma coisa? Meus pensamentos seguem um padrão? Essa pergunta é uma das perguntas mais fundamentais das 69 perguntas do primeiro passo. Quando ela fala, meus pensamentos seguem um padrão quando estou debaixo de uma obsessão, sim, a pessoa repete a mesma maneira que ela vem repetindo sempre. Suponhamos que o ódio, uma resposta maldosa e agressiva, sempre que a pessoa se sente insegura diante de quem quer ou do que quer que seja, ela pode responder com irritabilidade, agressividade ou física ou verbal, ou ódio. E isso é um padrão obsessivo que é montado ao longo da própria história, mesmo antes de que aquela pessoa tivesse tido a oportunidade de usar droga. Ao usar droga, beber principalmente, ela vai potencializar essa capacidade destrutiva do ódio que ela carrega. Quando um pensamento passa pela minha cabeça, eu ajo sem considerar as consequências. De que maneira me comporto compulsivamente? Eu acho que essa pergunta, ela mostra quando um recuperando, ele vai tentar se melhorar, ela mostra assim com uma profundidade muito grande a incapacidade de se manter dentro do mesmo patamar durante muito tempo. Por isso que para o adicto, ainda doente, tudo é muito rápido. O querer dele, ele quer uma coisa, ele quer outra, ele quer uma coisa, ele quer outra, ele não quer mais. E isso se reflete na vida, no trabalho, isso reflete nas relações em geral, no casamento, nos propósitos, nas promessas, em tudo aquilo que ele possa tentar fixar na vida dele. Então é importantíssimo responder essa pergunta e ver como que o desequilíbrio se manifestou de uma maneira tão veemente, tão intensa na vida dele, enquanto ainda ele não trabalhava a sua própria recuperação. Em que medida o aspecto egocêntrico da doença afeta a vida e a vida das pessoas ao seu redor? Aí ninguém escapa dessa pergunta, as pessoas repetem a mesma coisa, né? O egocentrismo foi a base da doença, foi aquilo dentro do ser que impedia que ele tivesse qualquer menor consideração porque quem quer que seja. É por isso que o uso egoístico, mortal, destruidor das drogas se estabeleceu e ele teve uma grande dificuldade de parar para aqueles que conseguiram parar, porque uma grande maioria nem chega a isso. Faz uns arremedos, vai internado, fica limpo um pouco, cai um pouco, interna um pouco, e fica nesse chove, não molha, quando de repente ele acorda um dia, olhar no espelho, de manhã para lavar o rosto, ele vai ver que os seus cabelos embranqueceram e o tempo escapa como se fosse areia dentro de uma ampulheta e as possibilidades de ter esperança diminuem porque ele já cansou de tentar e de tentativas inúteis que não levaram a ter uma vida limpa.
como a doença me afetou física, mental, espiritual e emocionalmente. Fisicamente, muitos chegam num estado de frangalho, destruídos. Alguns até chegam faltando pedaço. Abatido a tiros, sem olho, sem perna, com marcas profundas no corpo de tanta judiação que a sua doença lhe impôs nos tempos de ativa. Mentalmente, muitos outros chegam confusos com uma visão de mundo tão pobre que não conseguem entender absolutamente nada. Espiritualmente é extrema miséria, não há espiritualidade absolutamente nenhuma. Vive-se materialmente na busca do prazer material só e exclusivamente. E emocionalmente um frangalho, né? Incapaz de sofrer qualquer tipo de contrariedade, de qualquer não e pressão que a vida normalmente promove nas relações que a gente tem com o mundo. Então, urge entrar num processo de recuperação para poder criar níveis de aceitação para que a gente possa acessar e ser acessado pela vida de maneira que a gente não sofra tanto e não leve sofrimento para ninguém. Tenho estado obcecado por uma pessoa, por um lugar ou uma coisa. Se isso acontece, como é que está afetando a relação com os outros e de que forma está afetado física, mental, espiritualmente, emocionalmente por uma obsessão. A obsessão é poderosa, né? A obsessão, quando ela está numa vida, ela impede que aquela vida tenha quaisquer outras utilidades para qualquer outra coisa que seja. Se a pessoa, por exemplo, está obcecada, ela está trabalhando, como é que ela vai botar a cabeça na seriedade do trabalho que ela faz? Como que ela vai cumprir horário, como é que ela vai cumprir determinações que a própria disciplina do trabalho impõe por ser necessária? Como é que ela vai viver num mundo, em dois mundos de uma vez só? A obsessão ela tem a capacidade intrínseca de não permitir que a pessoa consiga viver qualquer outra coisa, a não ser aquilo que ela quer e pensar. E na medida que não consegue, ela gera um estado de angústia, ansiedade permanente e perde tudo de real que está acontecendo à volta dela. Então aqui eu planejei fazer essa live em 20 minutos e discutir ou falar sobre 3 tópicos e em outra live próxima eu falaria de mais 3 e terminaria o assunto. Mas, na verdade, a coisa é tão rica que eu consegui até aqui falar apenas da doença da adicção. Não vou conseguir falar da negação e de nenhuma outra coisa nesse momento. Então, só aqui deu para perceber, quer dizer, o quanto que aquele que chega num programa de recuperação, ele está em débito consigo mesmo, e quanto que vai ser sofrido para ele se manter limpo, devedor de si mesmo, de respostas e de notícias honestas do seu mais profundo ser. O quanto que ele vai ter dificuldades nos seus relacionamentos, mesmo limpo, e aí talvez até começar a acreditar que Deus não está lhe sendo bondoso, porque ele parou de beber, de usar outras drogas, e a vida tem sido má com ele, tadinho. E aí dá para perceber aqui que se não houver uma interação, um mergulho para dentro desse programa de passos, de responder
com honestidade para aquele que vai lhe ouvir, o padrinho, o guia e etc., dificilmente ele vai conseguir conquistar uma vida plena com a qual, nos seus momentos de dor e sofrimento solitário, ele sonhou. O sonho está ao seu alcance e ele passa por seu esforço, pela sua busca intensa de conquistar o entendimento de quem você é, de que doença você tem. Nossa adicção pode se manifestar de várias formas. Quando chegamos a um programa, nosso problema, com certeza, são as drogas. Mais tarde, podemos vir a descobrir que a adicção devastou a nossa vida de várias maneiras. É importante o entendimento de que a doença da adicção ela não se restringe somente às drogas. Quem vê as drogas, álcool e outras drogas, como a doença da adicção, está vendo apenas a ponta do iceberg e não conseguindo ver sua maior parte, que está submersa dentro de si mesmo. É isso. Eu vou imediatamente mandar essa live lá para a conta Sergio.Murilo e o mais proximamente possível, ainda essa semana, eu gravo a continuação com o mesmo título, Partilhando Passos, passo 1, tá bom? Eu espero ter mexido aí com quem possa estar participando disso e peço a todos que compartilhem a live Sergio.Murilo, inscrevam-se lá, toquem o sininho, aperte lá no sininho para que quando cair uma live nova você seja avisado. Beijão no coração e boa tarde a todos.